A história de hoje é uma comédia romântica sobre o garoto Pi, que tem uma quedinha por um dos estudantes mais gatos do Departamento de Ciências da Saúde, mas a sua aparência não ajuda muito a ter confiança suficiente para lutar pelo seu boy. O episódio começa um ano atrás, com o evento do Dia dos Namorados. O protagonista Pi fica frustrado, por ver quase todos com seu par romântico e ele sozinho, já encontrou seus amigos falando mal dele pelas costas. O que mais o magoou foi ouvir eles dizendo que nada na sua vida era decente a não ser seu irmão bonito. Nesse dia observa os casais saindo na chuva com guarda-chuva apaixonados. Fica esperando mais de uma hora a chuva passar, até que escuta uma voz dizendo para ele não sair na chuva. É o garoto bonito que ele gosta. Pergunta se ele está indo para casa, e que o acompanha até a parada de ônibus. O rapaz leva ele até a parada, olha para seu crachá e coloca um de seus corações na sua camisa. Depois que ele vai embora, Pi fica nas nuvens que nem se importa com o banho de água suja que ele tomou. Enquanto escova os dentes, olha o Instagram do Moang Nan e pensa nas vezes que ficava o observando. Sabe muitas coisas sobre ele, até da sua sobremesa favorita. Mas fica chateado quando vê que o Sutaya comentou a publicação sempre que seguiu Moang Nan. Esse cara sempre tá ao seu lado. Se pergunta por que ele tem que gostar do mesmo cara que ele. Fica muito chateado, que até assusta seu segundo irmão que tá cagando ali mesmo perto dele, mas não é o irmão que todos admiram. Pi compra uma caixa de chokes que Moang gosta e ensaia uma desculpa para entregar a ele pessoalmente. Enquanto isso, Sutaya aparece e assusta o garoto, que deixa a caixa cair. Quando ele se abaixa para pegar, ele tenta ajudar e aproveita para tirar uma casquinha do rapaz. Pi fica assustado, que cai com a mão bem em cima dos chokes. Sutaya, com todo cuidado, pega seu lenço limpinho e limpa a mão dele. Ele fala que foi um acidente e vai comprar uma nova caixa, mas Pi nega, dizendo que ele mesmo vai comprar, e vai embora. Pi chega atrasado para a aula e senta do ladinho do seu crush. Se cumprimentam e fica impressionado ao saber que ele também lembra do seu nome. O professor pergunta sobre o aluno que chegou atrasado e faz uma pergunta sobre a aula. Ele parece não saber a resposta, então Sutaya se levanta e responde a pergunta corretamente. Moang menciona que não sabia a resposta e que Sutaya é muito inteligente, então pergunta se pode sentar com ele na próxima aula. Pi fica muito chateado. Depois da aula vai tirar satisfação porque soube responder essa pergunta que nem era para saber. Sutaya levanta a bolsa várias vezes, deixando o garoto muito doido. Pi pergunta se ele tá o intimidando. Moang aparece e pergunta o que eles estão fazendo, e convida Sutaya para comer. Pi pergunta se ele não vai. Ele responde que não tem como, já que ele tá tampando a passagem, e pede para Pi admitir que tá querendo ficar sozinho com ele lá. Pi tem um único amigo na universidade, mas não conhece ele pessoalmente. Conversam apenas por mensagem. Questiona o porquê é inferior a Sutaya. Seu amigo responde que é porque ele tem alguns problemas. Primeiro, seus óculos são fundo de garrafa. Segundo, seu aparelho impede que ele fale claramente. 3. Não é confiante, está sempre corcunda. 4. Se assusta muito fácil. 17. É nerd e não tem amigos. 18. Quando perde os óculos fica completamente cego. Pi pergunta se ele é tão ruim assim. Pi chega em casa meio tristonho e seu irmão pergunta o que aconteceu, mas ele não quer dizer por nada. O menino até ameaça, dizendo que vai peidar na sua cara se ele não falar. Então Pi pergunta se ele já gostou de alguém, e como saber se essa pessoa está solteira. Ele responde que é só perguntar, mas Pi tá inseguro de fazer isso. Seu irmão comenta sobre seus óculos de fundo de garrafa e seu aparelho, que não deixa ele falar claramente, que as pessoas gostam de gente bonita. Pi menciona que mesmo assim as pessoas devem gostar do que há por dentro e não por fora, mas ele o contradiz, que até ele gosta de gente bonita, pois a beleza gera uma boa impressão. Pi pensa consigo que talvez Doyan esteja certo. Ele não é atraente, por isso Moang não gosta dele. Pi vai a uma boate onde Moang vai estar. Um tipo de segurança o impede, provavelmente pela sua aparência, dizendo que aquele lugar não é para ele. Sutaya aparece e fala que apesar de sua aparência eles são amigos e estão juntos. Leva ele na mesma hora para dentro. Ele tira o garoto da frente do garçom e dão aquela encarada demorada. Ele pede para Pi ter cuidado, ou pode se machucar. Pi fala para ele ir para qualquer lugar que quiser, mas Sutaya afirma que vai ficar lá. Ele pergunta por que ele tem que gostar da pessoa que ele gosta. Sutaya pergunta de volta por que ele acha que ele gosta de Moang. Pi afirma que é porque qualquer lugar que ele tá, Sutaya está também. Se não gosta dele, porque tá sempre com ele.
Pi encontra com Muang e menciona que ele está ótimo essa noite. Muang também fala que ele também está ótimo. Sutaya dá a ideia deles tirarem algumas fotos como souvenir. Pi entrega seu celular meio envergonhado e ele tira algumas fotos. Pi pergunta se pode marcar ele no Instagram, ele aceita, e pergunta por que eles vieram juntos. Sutaya informa que eles se encontraram na frente, então trouxe ele para dentro. Enquanto eles conversam, Pi muda de feição rapidinho olhando para a tela do seu celular. Olha para os dois e vai embora muito chateado. Sutaya informa que volta já. Pi esbarra em uns cara que o empurra no lixo e chama o rapaz de 4 olhos. Enquanto ri da cara dele chama Pi de perdedor, o segurança aparece e pergunta o que tá acontecendo, olha para ele e diz que já falou que esse lugar não pertence a ele. Sutaya aparece e Pi fica muito decepcionado, perguntando se ele tá satisfeito agora por ter feito ele de bobo. Sem entender nada, ele pergunta o que ele fez. Pi afirma que sabe que ele é um perdedor. Usa óculos e aparelho, mas Sutaya convenceu Muang não a tirar fotos com ele porque quer que as pessoas o despreze. Para entender o que aconteceu, ele olha a postagem de Pi e vê alguns comentários desprezantes tipo: como ele ousa ficar ao seu lado, Muang Nan? Não fique perto dele, saiba o seu lugar, perdedor. Sutaya fica meio pensativo ao lembrar do que fez. Pi chega em casa muito triste e enquanto toma um banho de mangueira lembra de tudo o que aconteceu. E principalmente sobre a sua aparência. Seu irmão aparece e ele menciona que agora entendi o que ele disse, que alguém como ele é desagradável. Não quer mais ser um lixo e quer mudar. Vê a postagem e comenta que é só excluir, até que vê um comentário de Muang, pedindo para ele não se preocupar pois está bem do jeito que estar. Recebe uma mensagem do seu amigo próximo falando que soube que hoje não foi o seu dia. Pi fala consigo mesmo que vai se tornar digno de estar ao lado de Muang. Enquanto isso, Sutaya encontra o lenço que limpou as mãos de Pi outro dia, lembra novamente do que aconteceu e pede desculpas. Durante o café da manhã, seu irmão informa que vai encontrar com seus amigos e que eles são a Gangue Kit, amáveis e fofos que já estão cientes sobre Pi. É só esperar por ele onde foi marcado. Pi espera um tempão e seu irmão não veio, desabafa com seu amigo dizendo que foi enganado pelo seu irmão. Seu amigo pergunta se ele irritar um amigo, como faz as pazes. Ele responde que é fácil, pode escrever uma carta, cantar uma música, vá para a casa do seu amigo e implore de joelhos até ser perdoado. Em seguida, Pi menciona que ele só precisa pedir desculpas e que eles não parecem que são apenas amigos, já que parece estar muito preocupado com isso, depois de conversarem. Pi sem querer encontra com Sutaya e pergunta por que tem que encontrar com ele lá e que é uma coincidência horrível. Ele comenta que não é coincidência pois ele quis encontrá-lo lá para pedir desculpas pela noite passada, não queria que ele recebesse aqueles comentários desagradáveis. Pi pede para ele não falar, não se mexer e nem respirar. Pi verifica se ele realmente está fazendo isso. Sutaya não consegue mais prender o fôlego e ele menciona que se isso é tudo que ele pode fazer então não está perdoado. Sutaya tenta convencê-lo a aceitar o latte duplo como pedido de desculpas e que podem ser amigos agora. Pi indiferente afirma que não o perdoa e que nem quer ser seu amigo. Ele ainda está esperando pelo seu irmão. E finalmente os rapazes fofos aparecem. O primeiro membro é o homem da bebida. Onde ele vai, o problema o seguirá, é chamado de Ko, um homem super esquentado. O segundo membro é o Gangnam. Fala muito bem e é um imã de garotas. E o que sua gostosura é um problema. Diz é um cara que quer ser uma estrela mas não tem sorte com isso. James. Um verdadeiro jogador e leitor de gibis. Não fala muito. Às vezes as pessoas pensam que ele é mudo. Eles chegam e dizem que estão lá para transformá-lo. Os meninos personalizam ele como se estivesse em um gamer. Depois de arrumar o rapaz falta mais uma coisa, remover o aparelho. Enquanto esperam o dentista, Pi fica morrendo de medo ao ouvir um cara gritando na sala de odontologia. Um garotinho atrevido fala para ele observar que vai mostrar como se faz, começa a gritar também enquanto escutam o barulho do motozinho que muita gente tem pavor. O garotinho sai correndo e chorando. Quem deve estar lá dentro não é um dentista e sim um torturador. Os meninos são obrigados a levar ele à força para remover o aparelho. Um dos meninos perguntam se podem ficar lá caso ele fuja. Jeans menciona que ele não precisa ter medo pois a dentista parece muito gentil. Pi o desafia então a ser o paciente já que ele parece corajoso. Depois do exame de imagem a doutora afirma que ele precisa extrair os 2 dentes do siso. Diz pede para a doutora deixar seus amigos ficarem pois quer mostrar que isso é muito fácil para ele. Ela anestesia e ele finge que não doeu nadinha. Ela arranca o dente.
Ei, pergunta se ele quer que ela arranque o outro, mas ele fala que só um é suficiente. Enquanto isso, Pi está tirando o aparelho com outro dentista. Depois de um tempo sai do consultório todo elegante e sem o aparelhos, os meninos ficam admirados com a beleza dele. Sutaya fica refletindo sobre as coisas que aconteceram entre ele e Pi. O ônibus chega e umas garotas ficam perguntando quem é esse bonitão, e se é estudante de odontologia. Sutaya dá de cara com o Pi que fica todo arrogante, pedindo para ele não ajudá-lo. Pi se dar conta que a direção que ele foi não é o caminho para a faculdade de medicina, então tá indo atrás de Moang Nan. Tenta alcançar o ônibus mas sem sucesso, então corta caminho para chegar antes dele. Chegando lá ele tem uma insolação e desmaia. Sutaya tenta acordá-lo e pede para todos se afastarem que ele precisa de oxigênio. Coloca gelo em um pano e passa no seu corpo, enquanto passa o gelo em suas partes. Ele fica fazendo caras e bocas e se perguntando por quê. Não coloca na sua cara também e ele faz isso. Fica pensando que Sutaya faz ele parecer fraco na frente de Moang Nan, e que vai dar o troco. Sua mãe pergunta o que aconteceu mas enquanto ele tenta explicar ela interrompe toda hora. Finalmente ele consegue contar como tudo aconteceu e ela menciona que ele tem sorte do seu irmão ter ajudado. Doean afirma que não foi ele. Então ela pergunta se foi um amigo. Ele responde que não é um amigo, é apenas um aluno do mesmo ano. Ela pede para ele não esquecer de agradecer. Pi pega a toalha que Sutaya usou nele e lembra do que aconteceu antes. Sutaya vai até ele e pergunta se ele melhorou. Oferece um refrigerante mas Pi ainda tá indiferente. Ele pede para Pi não ser rude e aceitar. Passa a garrafa em seu pescoço para refrescá-lo. Em seguida pergunta se ele não vai querer beber mesmo, até que ele aceita. Pi ainda fica bastante chateado porque Moang estava lá. Sutaya pede para ele bater nele o quanto quiser mas quer ser perdoado. Pi questiona por que ele quer tanto seu perdão. Ele informa que é porque quer ser seu amigo, e não podem ser amigos se ele ainda está chateado. Vai fazer de tudo para que ele queira isso também. Pi pergunta a si mesmo se ele quer mesmo ser seu amigo. Pi continua pensando em Sutaya que até confunde seu irmão com ele. Doean menciona que ele tá bonitão agora, e se as coisas com Moang estão indo bem, ele fala bem o cacete, não conseguiu falar com ele. Pressiona seu irmão a dizer o que ele deve fazer depois do constrangimento que passou. Ele fala que tem um plano, mostra uma postagem de cego de amor, é o tema de uma festa e não é algo que acontece todos os dias. Além disso lá vai ficar escuro como um breu, nada de luzes, mostra a postagem dizendo, seus olhos não podem ver mais seu coração pode sentir. Ele poderá conversar e flertar o quanto quiser. Pi pergunta o que isso tem a ver com ele. Doean comenta que ele é burro quando se trata de amor, que já que ele não consegue olhar para Moang Nan, pode ir à festa e iniciar uma conversa franca com ele, não conseguir ver o rosto dele, reduzirá 50% do seu nervosismo. Se fazer Moang ir à festa tem 99,99% de certeza que ele conseguirá namorar com ele. Pi recebe uma mensagem de seu amigo próximo, que fala que ficou sabendo que ele tá de cara nova. Pi pergunta se ele não quer vê-lo, ele responde que só quer ser seu amigo e de longe está bom. Ele lembra de Sutaya dizendo que queria ser seu amigo, fica meio desconfiado e pergunta, quem é ele exatamente? Enquanto Pi se pergunta quem é o amigo que ele costuma teclar, Moang chega e pergunta como ele está. Pi fica todo contente em saber que ele se importa com ele. Moang também fala que quando ele usa seu cabelo assim, e não usa óculos, fica bem. Percebe que ele também removeu o aparelho. Pi fica pensando no que seu irmão disse e fala consigo que deveria seguir o plano. Moang pergunta se ele gosta de pensar consigo mesmo. Pi pergunta se ele vai estar livre na sexta-feira e se já ouviu falar da festa cego de amor. Queria ir com seus amigos mas ninguém pode ir, e se ele gostaria de ir com ele. Moang pergunta se pode pensar sobre isso pois não sabe se vai estar livre esse dia. Pi chega atrasado e o professor pergunta se tem alguma vaga sobrando. Tem uma vaga para o grupo de Sutaya, que fala que ele não tá vestindo adequadamente, então arruma seu uniforme. Enquanto dissecam o cadáver uma aluna comenta sobre o conto desse laboratório nojento. Dizem que se alguém for lá sozinho com as luzes apagadas à meia-noite para fazer um pedido, às 0h09 faz um pedido e bata com a mão na mesa de metal para autópsia, assim que alguém bater de volta. Saia do laboratório às 0h13, e o desejo se tornará realidade. Dizem que pode desejar qualquer coisa. Pi distraído ouvindo a conversa, corta seu dedo. Sutaya o leva para fora da sala para limpar o corte. Enquanto lava o dedo dele,
Pi fica muito comovido com a gentileza do rapaz. Ele fala que depois vai levá-lo ao pronto-socorro para ele tomar uma injeção, já que pode se infectar. Pi tenta almoçar e recebe uma mensagem do seu amigo, perguntando como foi a aula no laboratório. Ele informa o ocorrido com o dedo quando estava escutando a história do laboratório nojento e pergunta se ele sabe algo sobre. Ele responde que sim e pergunta se ele quer fazer algum pedido. Pi informa que sim, vai desejar que Muang-nan aceite o convite para ir à festa com ele. Seu amigo, tentando fazê-lo mudar de ideia, menciona que na verdade, há mais nessa história. Você tem que sair 0h13 porque se você sair depois de 0h13 você será o próximo cadáver, e as escadas em espiral sugam as almas humanas. Pi acha uma história absurda, e responde que não vai acreditar nessa mentira. Sutaya chega e pergunta em que ele não vai acreditar. Pega seu dedo para verificar se está tudo bem, em seguida coloca um curativo com o maior cuidado do mundo. Pi pergunta onde ele conseguiu, pois havia procurado tanto e não encontrou. Ele afirma que teve que procurar fora da universidade, pois essas coisas estão ficando raras quando a gente precisa. Observa Sutaya bebendo e ele pergunta o que ele está olhando, se quer um é só dizer. Mas ele não aceita, depois sem querer dar um arroto e fica sem jeito. Sutaya outra vez com gentileza afirma que só foi um arroto. Isso porque seu estômago deve estar inchado e a bebida vai melhorar. Tenta convencê-lo a aceitar que a colher até cai. Pi comenta que se ele é seu amigo mesmo, que vá buscar uma nova colher. À noite Pi vai ao laboratório, fala com o cadáver que não foi lá para insultá-lo nem nada, foi por amor. Sutaya vai até lá e pergunta o que ele está fazendo essa hora da noite. Ele inventa uma desculpa de que foi para estudar, mas Sutaya já sabe que ele foi lá para fazer o ritual do laboratório nojento, dar de ver no seu rosto que é isso. Ele responde que é e daí? Não é diferente dele, já que ele também está lá. Ele informa que não veio pedir um desejo, a única coisa que quer é ser seu amigo. As luzes apagam e Pi se assusta. Ele fala que Pi se assusta tão facilmente, as luzes apagam de novo e dessa vez é ele que está assustado. As luzes acendem e apagam várias vezes com os dois fazendo várias posições de medo. Pi percebe que já são 0h09 da manhã, é hora de fazer o pedido. Ele faz exatamente como a menina tinha falado, e espera que alguém bata de volta. Pi percebe o ambiente meio estranho e tenta fugir, mas a porta não abre. Sutaya tenta ajudá-lo até que conseguem sair dali. Pi, apavorado, pergunta se ele está ouvindo esse barulho. Sutaya informa que não tem barulho nenhum, é apenas sons de sua cabeça. De repente aparece uma maca vindo sozinha com um cadáver. Pi fica muito assustado, que sobe no rapaz e pede para ele correr de lá na mesma hora. Pi pede para ele soltá-lo e que foi apenas um instinto. Sutaya pergunta se foi um instinto que pediu para ele subir em cima dele. Pi fica desesperado pedindo para Sutaya ir com ele pelas escadas, já que o elevador tá muito lento, e que já são quase 0h13. Não quer virar o próximo cadáver. Ao descer as escadas ele tropeça e machuca a perna. Sutaya tenta ajudá-lo e menciona que não é a hora para ser durão. Então coloca ele em suas costas. O guarda chega com o cadáver e pede desculpas dizendo que não queria fazer isso. O professor pergunta se foi ele que assustou os alunos. Enquanto isso Sutaya fica exausto. Pi apoia sua cabeça em suas pernas para ele descansar. Em seguida passa uma toalha para secar seu suor delicadamente. E menciona que vai parar de ficar com raiva dele, mas isso não significa que são amigos. Sutaya comenta que carregou ele até lá, merece pelo menos um obrigado. Ele, sem querer muito, agradece. O professor aparece e menciona sobre o ocorrido, depois de levar o esporro do professor. Os dois começam a discutir, botando a culpa um no outro. Sutaya informa que se ele empurrá-lo com mais força vai. Pi pergunta vai o quê? Ele puxa o garoto e outra vez Pi pergunta vai o quê? Ele responde que vai dar um soco, e se ele acha que ele o beijaria. Ainda pede desculpas por desapontá-lo. Dia seguinte Pi fica frustrado ao perceber que essa história era falsa e que se machucou por nada. Sutaya aparece e pega em sua mão para ajudar na travessia. Pi pede um café super forte e boceja morrendo de sono. Muang pergunta se ele ficou acordado até tarde ontem à noite. Ele dá a desculpa de que estava estudando. Muang menciona que sobre o encontro às cegas que ele perguntou, mudou de ideia e que eles se verão lá hoje. Pi grita de alegria agradecendo o cadáver e que a história é real. Vai todo alegre contar a novidade para seu irmão de que Muang aceitou o encontro. Duean comenta que tem que prepará-lo para a festa. Em primeiro lugar, deve estar confiante e não dar ouvidos às fofocas das pessoas.
Quando ele vê Muang Nan seja o mais legal possível, Muang pergunta se tem algo de errado com seus olhos. Ele afirma que não, então Muang o chama para irem à mesa. Do-ean fala que se ele não segurar na sua mão, Pi tem que criar sua própria chance. Ele faz isso e pergunta se ele pode levá-lo até a mesa pois seus olhos estão sensíveis. Os dois entram com as mãos dadas e Pi dar de cara com Sutaya fica outra vez irritado ao ver que ele também está lá. Do-ean fala que se o plano dê errado e seu rival aparecer use a porção mágica, licor, que ele fica bêbado rápido ainda mais estando de estômago vazio. Pi observa os dois conversando e toma a bebida. Em seguida entra no meio dos dois e pede para Muang ir para outro lugar com ele. Ele tropeça e Muang pergunta se ele está bem. Pega na sua mão. Seu irmão tinha falado que quando Pi ficar sozinho com ele, fale com ele muito bem, elogie-o e faça-se apaixonar por ele. Pi confessa que tem algo a dizer, que gosta dele de Muang Nan, gosta dele há tanto tempo, mas nunca conseguiu dizer. Pi havia perguntado a seu irmão como saberá que ele também gosta dele. Do-ean informou que ele receberá um sinal, e quando houver o sinal apenas vá em frente e beijo. Ele faz isso, mas no final, para quem ele declarou todo o seu amor foi para seu rival Sutaya que aproveita toda a situação.